Boa tarde, bom dia, boa noite a todas, todos. Eu sou Lívia Castro e a gente está aqui no estúdio virtual Casa Hoffman, no programa Diálogos em Movimento. E eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, meio presos num coque lateral, meio bagunça assim, um vestido branco, uso um vestido branco, regata, um óculos de grau preto, um fone de ouvido, um brinco meio grande de uma orelha só, vermelho com umas estampas brancas também. Ao meu fundo eu tenho uma cômoda, em cima da minha cômoda tem cômoda de madeira, em cima tem umas plantas, livros, os objetos meio estranhos, uma parede branca, plantas penduradas pelo teto. Na minha lateral direita tem uma janela com uma persiana de madeira e muitos raios de sol atravessando. E hoje eu estou aqui com Giovanni Venturini. Um prazer imenso, imenso, imenso estar aqui com você. Eu vou ler sua mini bio e daí a gente começa a conversar. Giovanni Venturini é ator, palhaço, dramaturgo, roteirista e poeta. Seja nas telas ou nos palcos, sempre traz a discussão de ser um corpo divergente na arte. Seu mais recente trabalho é Corpo Celeste, que entrou em órbita recentemente. Gi, hoje que você pode começar se descrevendo brevemente, daí a gente já engata na conversa, no fluxo. Maravilha. Olá a todos, todas e todos. Bom, eu sou um homem loiro, dos olhos azuis, sobrancelhas grossas e expressivas, barba loira também. Estou usando um brinco de canela na orelha esquerda e uma argola na orelha direita, uma camisa de seda azul com umas estampas pequenininhas em vermelho. Ao meu fundo tem uma penteadeira azul com um quadro escrito 30 voltas, um incenso e ao fundo direita um abajur feito de uma garrafa. É um prazer imenso estar aqui nessa conversa. Obrigado pelo convite, Casa Hoffman, Lívia. E vamos que vamos, vai ser delícia. Vamos que vamos. Então, acho que a gente podia começar com um jogo de palavras, uma espécie de ping-pong. Eu Vamos falo lá. uma, daí você joga outra que vier, e eu jogo, enfim, assim a gente vai. Para dar uma aquecida assim na conversa. Vamos. Adoro jogos de improviso. Tá, vou começar então. Escuta. Atenção. Corpo. Entendimento. Desentendimento. Diálogo. Perder-se. Sempre. Atemporal. Efêmero. Volátil. Nossa, volátil é difícil, pera. Escapa. Ar. Sem.
Espaço. Encontrar. Colisão. Explosão. Implosão. Reconhecer. Risco. Cometa. Risca. Papel. Possibilidade. Branco. Acho que deu para aquecer, né? Deu. Ô. Nossa, fiquei Ah, nervoso, até suei aqui. eu também. Mas é muito legal, né? Como as palavras vão puxando outras, às vezes do inconsciente, né? Às vezes você não vai pelo racional, né? Uma palavra te lembra uma outra. Você faz uma associação totalmente fora da lógica, né? Eu adoro isso. Fora, mas que tem a ver, né? Exato, fora da lógica criada, né? Da lógica cotidiana, mas, enfim, há um inconsciente, é o inconsciente que diz muito mais, às vezes, do que o consciente, né? Sim. E como conseguir acessar esses lugares inconscientes, né? Exatamente. E eu acho que isso tem a ver com esse tema esse subtítulo aí da nossa conversa, que é Diálogos em Movimento, dois pontos, escuta radical. Eu acho que tem a ver com essa ideia de escuta radical que eu pensei, a gente pensou, né, para hoje, isso aqui conversando. Você sabe que esse termo eu peguei assim com tudo, peguei, agarrei, tô, né, me relacionando fortemente com ele. Eu aprendi ele numa live, numa mesa que você mediou. Eu acho que foi na Semana Literária, na Flip, lá no... Não sei, acho que foi essa, que era uma mesa com escritoras e escritores com deficiência, né? E tinha uma delas, que eu não me lembro o nome, que era uma mulher surda que ouve, e ela fala, não sei se você lembra o nome dela, ela falou desse termo, escuta radical. Claro que no contexto dela, né, falando dela como uma pessoa surda que ouve, que tem esse processo de atenção, né, é muito visual, enfim. Mas ela também questionando esse lugar do corpo e de como que seria possível uma escuta com o corpo todo, né, que não é só o ouvido, não é só a visão, mas é tudo junto. Uhum. E daí eu achei isso tão bonito, assim, eu falei, nossa, vou levar para a vida. Pode falar. Não, pode terminar, pode terminar. Você pode me interrompendo, a gente está conversando. Tá bom. Não, o que eu ia falar aqui, eu acho que quando a gente pensa em corpo e percepção do corpo, acho que a gente sempre passa por esses lugares, né, de subverter um pouco os sentidos que são mais hegemônicos, principalmente na sociedade que a gente vive, né, como que isso é muito forte, a visão e a audição, né, muito forte. Mas eu acho que às vezes isso fica muito num discurso e em alguns lugares isso escapa, né? Essa escuta radical. Então eu fiquei pensando sobre isso, assim, fico pensando sobre isso. Como que a gente consegue exercitar e praticar isso, né? Eu acho que eu gosto muito disso da escuta com o corpo em outros lugares, que não o da audição. E também
da fala com o corpo, sem ser a verbalizada também, né? Eu acho que são muitos diálogos possíveis e tantos sentidos, né? Para a gente se resumir ao visual e ao auditivo, que eu acho que é o que mais se sobressai na sociedade hoje em dia, né? Ainda mais nessa nova geração internet, onde o audiovisual é tão forte, né? É tudo visto e tudo visto muito rápido, tudo falado, verbalizado e tudo muito rápido. E acho que a escuta do corpo, essa escuta radical, e eu acho que eu ampliaria, não para uma escuta radical, mas para um diálogo radical, né? Um diálogo do corpo, né? Eu acho que o falar também com o corpo, através de outras formas, é muito interessante. Mas para isso precisamos encontrar outros corpos dispostos a essa escuta radical, que às vezes é meio difícil de encontrar devido a essa sociedade para ontem, né? Dessa agilidade do nosso dia a dia. E eu acho que essa escuta radical exige um outro tempo, um tempo de respiro e um tempo de observação, de observar os detalhes, né? E de é isso, acho que de escuta com outros sentidos. A escuta radical para mim passa nesse lugar de radicalizar o modo como se escuta e de radicalizar o tempo que se presta atenção. Por isso que acho que escutar, e eu falei atenção, acho que tem muito a ver, porque às vezes todo mundo te ouve, mas ninguém te escuta, né? A escuta exige uma outra etapa de percepção e de pausa e de respiro, de entendimento daquilo tudo, né? Então, acho que a escuta radical passa muito nessa desconstrução do tempo que a gente vive nessa sociedade hoje. E é muito louco porque a palavra radical, né, te leva para um lugar, parece que mais de agilidade ou de não sei, a palavra radical, pegando o jogo que a gente começou logo no início, a palavra radical me leva para esporte, para uma coisa de movimento, de agilidade, de risco. E aí, quando você fala escuta radical, eu acho que é justamente o oposto, é de entendimento dessa pausa no tempo e de risco, sim, mas é um outro risco, é um risco não no fazer, no agir, mas no parar. É um risco no parar e escutar. Hum. E você falou muito da... Que lindo isso, né? Risco no parar. A gente não se arrisca, né? Você fala muito da sociedade, né, que a gente vive, dessa relação do tempo. E puxo também esse lugar do tempo paralelo ao espaço, né? Tempo barra espaço, tempo-espaço. Eu lembrei agora também de uma fala da Ju, aqui no Diálogos de Movimento, que a Ju Alves fala, conversando... Com quem que ela conversou? Com a Isabel Marques? Acho que foi. Ela comentou alguma coisa do espaço, claro que no contexto da conversa era relacionado às escolas, né, à infância, às escolas, mas o quanto que os espaços, eles também moldam a nossa forma de ação, né, mais ou menos isso. O quanto que o espaço, a forma como o espaço é organizado, a arquitetura, enfim, a organização espacial mesmo das coisas num espaço, né, abre caminhos para um lado ou para o outro, né? Como o espaço nos mostra as possibilidades de mover também. E daí eu acho que também tem a ver com isso, né? Da gente estar atento a esses espaços, a esses tempos, para entender o que fazer com isso, né? E agora me lembrei de uma outra referência, de uma outra coisa que eu vi há um tempo já, que é o site Mata Viva, que você conhece, mataviva.site, se não me engano, acho que é isso. Maravilhoso esse projeto, que é um projeto de 2 editoras independentes. E daí no site tem uma série de entrevistas, né, com alguns artistas que tem uma relação do viver urbano, viver rural, né?
E daí um deles, que eu não me lembro também agora quem que falou, qual entrevista que é, fala desse lugar de, como é que é? Espaços, como que a gente ocupa esses espaços abertos de uma forma anárquica, como que a gente subverte ou cria outros espaços não catalogados, ou cria, enfim, outros espaços de convívio, pensando no convívio, né? E eu acho que isso também tem a ver com a escuta radical, né? Esse lugar de, essa possibilidade, né, de outros tipos de relação. É, E é interessante tudo isso, assim, associar a arquitetura também, né? Eu estou num momento de pensar a construção da minha casa. Eu também tive esse momento de êxodo, né? De sair da cidade grande e vir para o interior. E acho que foi um movimento coletivo na pandemia, né? Mas eu acho que essa vinda para o interior me possibilitou justamente entender um outro tempo através do espaço em que eu estou vivendo e pensar nesse espaço que eu quero construir aqui. Eu conversei bastante isso com minha amiga que está fazendo o projeto da casa, que é eu quero valorizar o espaço vazio nessa construção, o espaço, a arquitetura que valoriza o fora, né? O espaço de fora, o espaço vazio, o espaço aberto. E aí, associando isso a essa criação desses espaços abertos de uma forma mais anárquica, eu acho que é realmente isso de os espaços existem, já estão aqui. A gente não precisa moldar ele com paredes ou com construções, ou se sim, de modo que valorize o que está dentro, as possibilidades que está no vazio, né? Porque eu acho que o vazio permite muito mais possibilidades do que o que está dentro. Quando está dentro, você limita, né, as possibilidades. E eu acho que o anarquismo é justamente esse lugar de ocupar esse espaço fora e as mil possibilidades que podem surgir de encontro, de criação artística, de convívio. E esse espaço fora permite esse outro entendimento. Aí a gente faz essa relação espaço-tempo, essa vinda minha para o interior, de observar o espaço fora e de tudo que está ao meu redor, me fez entender um outro tempo de estar ali desesperado escrevendo algum projeto, mas ouvir um canto de um pássaro e parar tudo para ouvir e tentar identificar que pássaro é esse, ou observar, ou tentar encontrá-lo, ou ver um inseto e ver que nunca tinha visto, perceber que nunca tinha visto esse tipo de inseto antes, né? Então, observar essas coisas pequenas e do dia a dia, assim, que eu acho que o espaço de fora e o espaço entre, o espaço vazio, permite ter mais essa escuta radical e esse outro tempo de escuta, né? De escuta da natureza, de como as coisas acontecem num outro ritmo, que não aquele da cidade. Porque justamente a cidade te molda ali com prédios, paredes e ruas e concreto, e tudo tem que acontecer, né, ali dentro daquela possibilidade. E quando você vem para um lugar aberto, as possibilidades se ampliam muito, porque o espaço vazio permite muito mais possibilidades e um outro entendimento disso. Não sei se eu fui muito longe nessas correlações. sim, você foi um pouco, mas é isso. Eu acho que, olha, é que você deu exemplos também muito claros, né, de como que um espaço ele determina, né, as percepções do corpo e a atenção, né, essa escuta. E mas para além do espaço, como que você acha que você exercita essa escuta radical no seu dia a dia? Hum. Então, eu acho que eu exercito muito mais ela hoje, aqui, realmente, do que eu exercitava na cidade grande. Hum, E eu acho que está muito ligado a isso desse outro tempo que eu hum, descobri aqui e esse outro tempo de cobrança comigo mesmo também. E eu gosto muito
do Manuel de Barros, né? Porque ele fala muito sobre isso também, sobre pássaros, natureza, pedras, sobre observar essas pequenas coisas. Então, eu acho que hoje a minha escuta radical está muito voltada para a natureza, por conta da onde eu estou, mas também para as diferenças, eu acho, dos outros que estão à minha volta, né? Essa atenção a essas diferenças, esses diferentes corpos. Então, acho que a minha escuta radical está nesses dois lugares, natureza e corpos que estão ao meu redor. Uhum. Nossa, eu acho que nesse contexto, quando você fala do vazio, né, valorizar o vazio dos espaços, que eu acho que Uhum. também tem a ver com valorizar os vazios do corpo. Sim, Eu acho que sim. tem a ver com essa outras sensibilizações, né? Sensibilizar o corpo de outros jeitos. Porque para mim, quando eu penso em exercitar, né, a escuta radical hoje, eu acho que para mim tem a ver morando na cidade, no caos de uma cidade grande, né, Curitiba, e também pensando nas minhas lógicas de criação, do que eu venho pensando, eu acho que para mim tem a ver com me colocar em risco. Quando eu me coloco em risco, ou num lugar de vulnerabilidade do corpo, né? Do abrir mão do controle. Acho que tem a ver com Uhum. isso para mim, né? Que parece que é um lugar radical que tem, para mim, parece que tem a ver com, que dialoga com esse contexto que eu tô, com esse espaço que eu tô, né? Com essa emergência de coisas, então, com esse tempo das coisas, né? Então, fiquei pensando nisso. É muito louco porque esse lugar que você diz do vazio do corpo é muito interessante, assim, porque eu acho que esse risco que você diz é justamente de sair desse conforto, né? De sair dessa zona que às vezes a cidade grande te faz entrar, porque você precisa produzir, você É. precisa vender seu trabalho, você precisa executar, e Hum. aí você entra num sistema automático ali, né? Que é justamente tudo que a gente não quer, né? Nós artistas não queremos nos enquadrar no sistema, né? E aí a cidade grande faz isso com a arte também, né? De ter que produzir, de ter que vender. E acho que sair e encontrar esses vazios do corpo e sair dessa zona, esse risco, permite muito mais, talvez num outro ritmo, talvez num outro tempo de criação, de venda, de seja o que for, mas acho que num outro tempo. E perder esse controle às vezes não é permitido, né, dentro da cidade grande, dentro da lógica do, do ritmo, do frenesi, né, do frenético ali. Parece que você não pode perder o ritmo, perder Uhum. o controle, né? E acho que o risco é um dos principais pontos da arte, né? Se a gente perde esse risco, não faz mais muito sentido a gente só ficar reproduzindo ou executando. E eu estou num processo, numa etapa da minha carreira que eu justamente estou querendo risco. Estou querendo descobrir coisas que eu ainda não fazia, descobrir coisas que eu porque o que eu sei fazer já está mostrado, já está posto, as pessoas sabem o que eu sei fazer. Agora eu quero me desafiar para mim também, né? Criar outras coisas, entender outras facetas, né? Outros tipos de, de, de movimento mesmo, movimento artístico que está pulsando nesse vazio dentro do corpo, né? Uhum. É um vazio que pulsa, né? Porque não é um vazio de nada, é um vazio de Exatamente. escuta. Sim. E daí você fala que você quer que as pessoas já sabem o que você faz, que você quer. Me fala, então, o que que você faz? O que que você acha que as pessoas sabem que você faz? O que você quis dizer com isso? Deixa eu já engatar na próxima pergunta, só para dar uma engatada aí. Tá. Que daí você já me fala aqui, fala para gente de onde que vêm tuas vontades, tuas forças criativas. E daí já vou botar três coisas então junto. Meu Fala Deus. o que que você acha que as pessoas sabem e que
você quer explorar outras coisas, essa relação de onde vêm as suas vontades, forças criativas, e ainda pensando na mudança de contexto que você colocou, né, de espaço, sair de São Paulo, capital, e foi para o interior num contexto completamente diferente. Se isso muda as suas lógicas ou não, o que muda? Eu acho Respira. que Ai. é, o que as pessoas sabem que eu faço, ou pelo menos para o que as pessoas me convidam a fazer, é sempre ligado ao falar da minha deficiência, né? A questão do nanismo parece que sempre vem antes, assim, do meu fazer artístico. Então, os convites ou as propostas que chegam tem muito a ver com esse lugar de falar sobre a deficiência ou falar sobre o nanismo, que eu acho que é interessante, eu acho que é um caminho que eu trilho bem, é um caminho que eu quero continuar assim, mas não só. Então, eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a me ver nesse lugar, e aí não saem dessa lógica de só me chamar para esse lugar. E o que eu quero é justamente, talvez os meus anseios estejam ligados a sair desse lugar, a mostrar outras possibilidades, a mostrar outras coisas que eu quero dizer, que eu quero fazer. É claro que é muito importante tudo isso, falar sobre o humanismo, falar sobre a questão das pessoas com deficiência, da luta dos artistas com deficiência, mas não só, né? Porque é isso, antes de ser uma pessoa com deficiência, eu quero ser chamado pela minha arte, pela minha qualidade ou pelas coisas que eu desenvolvo. Eu quero ser chamado para uma mesa como essa para falar sobre espaço-tempo e não falar da minha deficiência. Não quero ser chamado só no dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas quero ser chamado, sei lá, dia 12 de fevereiro, sabe? Tipo, em uma data qualquer, como outro artista. Então, acho que os meus anseios estão mais nesse lugar de sair desse estigma que a gente carrega, continuar com ele sim, mas sair dessa lógica de só ser isso. E, e aí acho que essa vinda para o interior talvez possibilite não sei, eu estou entendendo ainda também, porque faz só um ano que eu vim para cá, e num ano bem atípico, né, de tudo, do movimento e do mercado e de tudo. Mas eu tenho voltado a ir para São Paulo ou para outras cidades para realizar trabalhos, mas eu acho que a distância e esse afastamento da rotina urbana me permite escolher mais para onde e o que eu quero fazer do que se eu tivesse na lógica da cidade grande e imerso ali e aceitando fazer tudo. Talvez eu ficaria nesse mesmo lugar de só executar o que eles querem. E quando vem para o interior, envolve muitas outras coisas, de trazer o que eu já tenho como trabalho para o interior, que muitas vezes não chega, de trazer tudo isso que eu já construí e que as pessoas sabem que eu faço, mas as pessoas do interior não sabem ainda. E, ao mesmo tempo, quando eu for para o urbano, quando eu for para outras cidades, essa possibilidade de escolha, de não topar fazer o mesmo. Então, é fazer o mesmo aqui no interior, porque ainda não chegou até aqui, mas se for para entrar na lógica mercadológica e artística da cidade urbana, então eu vou fazer o que vale a pena realmente, o que eu quero, e não ficar nesse ciclo de não sair nunca. Uhum. Faltou você responder Faltou? a Qual que é? pergunta de onde que vem tua vontade, tua força Ah, criativa. sim, de onde vem? E se tem alguma... Bom, você falou um pouco sobre isso, né? Dessas diferenças de intenção, né? Você estando agora no interior, você estando em outro espaço. Mas acho que pensando nisso, assim, de onde que vem essa
esse tesão de criar, de trocar, de botar no mundo? Acho que vem de alguns lugares, mas acho que principalmente da minha história, de onde eu surgi e das influências que eu tive, do contato que eu tive com a arte, né, desde muito cedo. Eu sempre digo isso em todos os lugares que eu falo, que muito do que eu sou hoje eu devo aos meus pais, porque minha mãe é professora de língua portuguesa, meu pai é professor de arte, então eu tinha esse contato muito próximo com a palavra, com a escrita e com o teatro, com a artes plástica, com a arte em geral. Meu pai fazia cenários para teatro, então adereços. Então tinha esse contato com o teatro que me despertou também essa paixão pelo palco. E uma professora muito importante que eu tive, que foi a Cris Lira, né, que deu aula para mim da quinta até a oitava, que foi a primeira vez que eu fiz um teatro na escola. E aí eu senti esse tesão, eu falei, que coisa maluca, né? Ser outro. Tipo, estar dentro de cena, assim, e ser outro, ser outra pessoa, dar vida a uma outra coisa. E aí eu acho que as vontades de criar e de pôr para o mundo vem muito do lugar disso que eu comentei, assim, de querer sair da lógica. Então, essa vontade de criar e de estar junto e dos encontros e as potencialidades desses encontros vem dessa vontade de querer mudar o sistema, de querer mudar o sistema e como ele me vê, que acho que é essa principal luta, assim, que eu comentei, né, de não ser chamado sempre para as mesmas coisas. E aí, para isso, eu vi que eu precisaria criar as minhas coisas e não esperar. Então, quando encontro essas outras pessoas dispostas e essas colisões que acontecem nesse espaço, eu tento não perder, não deixar passar, porque eu sei que são potências para mudar. E a gente sente, né, quando tem essa colisão. É diferente de você simplesmente passar por um trabalho e de quando tem uma colisão que te gera algo. E recentemente as minhas vontades e os meus tesões em jogar para o mundo têm vindo desses lugares de encontros e potências. Eu acho que tem muito também, eu falei que viria de vários lugares, né, essa vontade, mas acho que o lance do artista é muito ligado ao ego, né? E em saber dosar esse ego, porque às vezes a gente coloca o ego como algo negativo somente, mas eu acho que é importante do artista esse ego, e acho que isso faz a gente ter motivação e desejo de ser visto, né? A gente não pode se perder nele, com certeza, mas acho que é de extrema importância para se ter coragem de mostrar, para se ter coragem de falar tudo que você quer falar, que às vezes só é possível, é a mesma coisa da escuta radical que a gente falou, acho que às vezes só é possível falar algumas coisas que estão engasgadas ou que estão presas através da arte, através daquilo que você faz, né? E para ter essa coragem de dizer essas coisas, precisa desse ego e precisa desse movimento no vazio do corpo para pulsar, né, para fora, porque não dá para ficar guardado. Muitas das coisas que nós fazemos e que apresentamos nos palcos, nas telas, nas palavras, são coisas que não dão para ficar guardadas e precisam achar um jeito de vazar, de dar vazão a isso. E aí, onde tem essa vazão, a possibilidade que tem é a arte. E não simplesmente verbalizar ou falar friamente, né? Descobrir essas outras camadas de como vazar esses anseios. Maravilhoso. Você falou ser outros, né? Dessa criação, dessa possibilidade. Eu vou um pouco mais
para dentro, ainda além desse lugar de interpretar personagens, né, de criar nesse lugar de cena, mas eu fiquei pensando também no corpo, como que o nosso corpo ele tem essa capacidade de criação que é inerente do corpo, que é inerente da vida, né? E como que isso acontece no nosso dia a dia, né? Uma célula que morre e outra nasce, e outra nasce, e outra... Isso vai acontecendo como uma manutenção da vida. Então, isso já acontece no nosso corpo, né? E é tão precioso e potente quando a gente percebe isso e investe nessa potência, que é a potência do corpo. E eu achei lindo, e para mim isso tem a ver com ser outros, essas possibilidades, né? Desse corpo se desdobrar, se desdobrar, se Uhum. desdobrar, se desdobrar. E isso que você falou, que eu achei muito bonito, dos movimentos dos vazios do corpo, né? Aquilo, né? Porque o vazio não é vazio, o vazio ele tem movimento também. Uhum. Então, perceber esses movimentos que vazam. E os seus últimos trabalhos, vou citar os seus 3 últimos trabalhos, que é Corpo Celeste, A Não Ser, o monólogo A Não Ser, e o seu livro, A Não Ser também. Nele, em todos os nesses 3 últimos, né, você fala, né, das suas experiências, você já propõe, né, isso que você já acabou de falar, você já propõe uma relação muito ligada, muito conectada da criação e das suas experiências de vida, das suas experiências como pessoa com deficiência e tudo mais. Nessas temáticas, você vai borrando essas fronteiras, né? Bonito isso, borrando as E, fronteiras. e de formas diferentes, né? No Corpo Celeste, eu acho que a poesia sempre teve presente também, essa mistura de linguagens. Acho que você foi exercitando isso de formas diferentes em cada trabalho, para não ser mais nesse lugar do monólogo, do teatro. E no livro, né? Lá no início, em 2015, acho, né? Uhum. No contexto da poesia, da escrita, da palavra, que também é corpo, que também é presença. E daí eu fiquei pensando como que você acha, né, que o seu fazer artístico, como que você acha, não é essa a pergunta, como que você acha, o que que você acha que muda, que interfere no seu dia a dia, esse ser artista? Porque eu podia falar o contrário, o que que você acha que interfere o seu dia a dia nas suas obras? Daí isso a gente já entendeu. Já falou um pouco sobre isso, que você se alimenta desse seu dia a dia, mas o caminho inverso. Como que você acha que interfere no seu dia a dia esse exercício de ser artista? Hum. Como, onde, sei lá. É muito louco, porque eu acho que tem essas intersecções realmente, né? Eu não sei se eu consigo identificar o que não é mais ser um artista, sabe? No dia a dia, no cotidiano. Então, acho que o tempo inteiro isso está interferindo na minha existência, assim. No modo como eu escuto o mundo, nessa escuta radical, acho que no modo como eu observo, nesses pontos de vista, né? E tudo que tudo é material para artista, né? Esse é o grande lance nosso, assim, é que a gente não tem a nossa rotina de trabalho 8 horas por dia, de segunda a sexta. Eu acho que o tempo inteiro a gente está trabalhando e vivendo ao mesmo tempo, né? Porque a gente não leva isso como um trabalho, né? A origem da palavra trabalho é um instrumento de tortura, e para nós não é tortura trabalhar, é prazer. Trabalhar com arte é muito prazeroso, né? E é tão bom quando a gente encontra o que nos dá prazer, né, no trabalho. E, e acho que é isso, no cotidiano, a minha arte e a minha experiência como artista está o tempo inteiro, no modo como eu converso com alguém, no modo como eu observo um passarinho, no modo como eu escuto o vento batendo nas folhas, no modo como eu cozinho, no modo, acho que o tempo inteiro, o tempo inteiro.
perpassa, tá interseccionado, não consigo dissociar essas duas partes da vida, assim, trabalho artístico e viver, né? Acho Até que porque não tem, né? Não tem dissociação, né? A gente é um é, corpo, a gente é esse corpo que está atravessado por todas essas relações. Tem como a gente falar, olha, agora eu sou uma coisa, agora eu uhum. sou outra. O que eu acho que talvez, assim, o que possa, não sei se eu nem se eu consigo afirmar isso, porque é isso, cada corpo é um corpo e cada experiência de vida é uma experiência, e eu não sei, mas eu acho que essa sensibilidade, essa percepção através de outros lugares no cotidiano, no dia a dia, talvez alimente, elas se retroalimentam, que eu acho que é diferente, por exemplo, de um, eu não sei se eu consigo afirmar isso também, porque eu nunca fui um engenheiro, mas de um engenheiro indo num restaurante almoçar com a família dele e de um artista indo almoçar com a família dele num restaurante. Eu acho que as percepções e os corpos, o modo como cada corpo lida com o dia a dia e com o cotidiano, talvez seja diferente. Não sei te afirmar. Mas é claro, assim, eu entendo o que você está falando, não dá para a gente afirmar porque, né, cada um tem a sua vivência, mas em questão de profissão, somos profissionais que trabalham com arte, as práticas, né, que a gente desenvolve no nosso dia a dia tem a ver com isso, tem a ver com escuta, tem a ver com percepção do corpo, tem a ver com sensibilização do corpo, tem a ver com criar aberturas, criar pontes, enfim, problematizar mil e uma coisas, criar Problematizar. hipóteses, descriar hipóteses, virar tudo do avesso, todo esse movimento que, sim, ele cria uma Eu, sensibilização específica. eu acho que você Específica que eu definiu bem. digo, Eu acho que específica que eu digo para cada contexto. Vai. você falou de borrar as margens. Eu acho que o artista permite borrar as margens. E isso que se mistura. Você não sabe onde termina um, onde começa o outro, né? Onde começa o céu e onde termina o mar. Essa linha do horizonte, assim, né? Você não consegue definir. A margem é borrada o tempo inteiro. O tempo inteiro é vida, é trabalho, é arte, é o corpo pulsando, realmente, é o corpo pulsando. Que seria lindo se todo mundo descobrisse, né, essa pulsação. E eu não estou dizendo, por exemplo, eu acho que é muito possível um engenheiro encontrar o maior prazer da vida dele e não ser um instrumento de tortura, o trabalho dele. Sim. E é lindo quando isso acontece. Mas o que eu digo são as rotinas e talvez essas faltas de rotina que tem na profissão do artista também permita borrar essa margem. Então, o cotidiano está dentro da rotina, a rotina de trabalho dentro da rotina do dia a dia, Eu acho que a não falta criação de, está o tempo inteiro, né? acho que não falta de rotina, né? Mas rotinas específicas, determinados, sei lá, cada projeto é uma rotina, cada, enfim, Isso, rotinas algo limitadas, né? Mas, mais móvel, talvez mais uhum, fluido, não sei. Mais possível, né? Eu acho que a gente lida com as possibilidades do que é agora, o que é possível agora, esse corpo, que rotina é possível agora, né? Como que a gente se uhum, organiza? Porque a organização também é uma demanda do corpo, né? A gente está na muito. instabilidade, a gente está na instabilidade, a gente está na, né, é uma montanha russa. A gente cria uma meta estabilidade, né? Para também continuar vivo. Para o corpo continuar vivo, ele tem que estar nesse jogo. Isso também tem a ver com rotina. Mas enfim, já tô indo lá longe. Eu queria te perguntar, como que você acha que as suas lógicas de criação, seus modos de criar, né, propõem uma deshierarquização de padrões? Porque você também fala sobre isso, né, nos seus trabalhos, fala sobre ser um corpo, você falou, usou a palavra diferente, agora eu não me lembro, ou Divergente, talvez. divergente, dissidente, Uhum, dentro dos padrões da sociedade, né? uhum. Bípede, segundo o Edu O. Como que você vê isso? Como que você acha que os seus modos de criação, suas lógicas de criação, propõem uma deshierarquização de padrões? Uhum. Eu acho que a
logo de cara, esse lance de criar já é uma... Hum, Ver um corpo não bípede dissidente criando já é muito raro, cada vez menos, e que bom. Estamos conquistando nossos espaços cada vez mais. Mas é muito... Isso já começa aí. Um corpo que cria, sendo um corpo divergente, já é um choque, já é uma deshierarquização da arte. Porque a arte é feita, historicamente, pelo bípede, cis, branco, hétero, nananã, que a gente já está cansado de saber. E aí vão surgindo esses movimentos e essa recuperada de espaços, que por direito também é nossa. Então, acho que ser um corpo divergente criador já é um passo de hierarquizar. hum. E acho que o modo como eu crio os meus trabalhos, como eu escrevo eles, como eu uso do meu corpo em cena e do meu corpo palavra no papel, também é um modo de questionar e de rebater, né, essa hierarquização que há. Então, o questionamento é muito presente na minha obra, mas um questionamento também sem ser o do lugar agressivo de apontar o dedo, né? É um questionamento reflexivo, talvez, que ponha a pessoa para se, se, se julgar. Não sou eu que estou julgando, mas é a pessoa que está ouvindo, e aí ela faz o que ela quiser com aquilo. Ou ela pode simplesmente descartar, ou ela pode se questionar e tentar mudar. O bípede, o hétero, o cis, enfim, tudo isso. O, o padrão, né? O padrão que foi se criado na arte e na sociedade. Então, estar fora desse padrão e trazendo obras fora desse padrão, sendo um criador fora desse padrão, já é um modo de tirar essa hierarquização. E acho que o principal, e que eu acho que falta bastante, mas como eu disse, estamos conquistando esse espaço, é a coragem de fazer isso, né? Acho que o lance da coragem, de dar a cara a tapa e de mostrar, é muito importante para o movimento, para o nosso movimento da não bipedia, dos corpos dissidentes. Dos corpos dissidentes em geral, não só falando das pessoas com deficiência, mas acho que é muito importante esse mostrar-se, porque, como a gente disse, a sociedade é muito visual e muito da escuta, então a gente precisa mostrar o nosso corpo, a gente precisa mostrar o nosso corpo em cena, a gente precisa conquistar esses espaços físicos também, não só os espaços por trás, né, das coisas, ou do secundário, né, mas sim o do protagonismo, né, de conseguir gerar essa identificação e essa representatividade entre nós mesmos para que nos fortalecemos. Porque quando você vê alguém igual a você, que não é o padrão criado do hétero branco cis normativo, quando você vê alguém assim sendo representado ou conquistando o seu espaço ou conquistando esse lugar na arte, gera mais força para quem está vindo, né? Que era o que faltava e o que faltou para mim e para tantos outros artistas. Então, ter que conquistar esses espaços na raça é mais sofrido. E o que a gente está fazendo é conquistar esses espaços para outra geração que vem, para facilitar um pouco, para ter esse reconhecimento e esse lugar de talvez um pouco mais horizontal e menos hierárquico, que é um tanto utópico, a gente sabe, mas talvez minimizar isso o máximo que der. Esse lugar da escuta radical, né? Exatamente. E o que você Tudo está... perpassa a escuta radical. Tudo preparado, tudo bem planejadamente. Mentira, gente. O que você está falando me lembrou muito uma fala da Gladys. Ontem eu estava assistindo uma conversa que está rolando da Mostra do Um, e a Gladys das Santas, ela fala uma coisa que eu anotei, que eu vou ler, que
estava falando no contexto da pesquisa dela, mas que cabe completamente aqui. Quando a gente se assume, isso começa a ter uma coerência de interrupção dos formatos. Você interrompe uma normalidade. E eu achei tão forte isso, porque não é o se assumir como bancar o que você é, né? Bancar o que você tem hoje. O que você faz com isso? Quais são as suas escolhas enquanto ser humano, artista, sei lá, quais os... O que você faz com isso? E quando você assume isso para você, que você é isso hoje, daí você começa a abrir esses espaços que você falou, esses caminhos, né? Essas pontes, essas projeções. Isso começa a reverberar, porque hoje na nossa sociedade a gente não tem essa prática de se assumir como se é, né? A gente vai indo, a gente vai se colocando nas caixinhas, a gente vai Uhum. se botando no fluxo, colocam a gente num fluxo, né? E a gente E aceita e vai. aceita, né? Aceita, ou enfim, não sei as possibilidades de escolhas que as pessoas têm, cada um, né, no seu contexto, mas é forte isso, né? Quando você finca o pé e fala Uhum. e assume esse lugar de si, a partir daí você vai construindo, né? As quebras de padrões e quebras de normalidades, normatividades, que acho que Uhum. tem tudo a ver com o que você falou. É interessante isso que você fala, de às vezes a gente acabar seguindo um fluxo e se encaixar, se enquadrar nesses lugares que nos definem, né? E de não tomar, talvez, as rédeas de se assumir, né? Essa potência que tem em se assumir, seja no que for. E... Mas também acho que é muito importante usar desse fluxo e dessas caixas e se assumir para quebrar esse lugar, sabe? Usar do sistema, assim como ele usa da gente, mas usar do sistema para poder quebrá-lo. Eu É, sempre falo muito isso de entrar. É importante entrar no sistema. E aí você questiona de dentro, sabe? sim. Porque eu acho que esse lugar foi muito difícil para mim no início da minha escolha em ser artista, lá atrás, esse lugar, justamente, eu não queria me enquadrar no lugar onde me enxergavam, onde me colocavam, nesses estereótipos, e de sempre fazer o mesmo. Mas aí, um momento que eu entendi que eu precisaria me assumir e estar bem com isso, com o meu corpo, com quem eu sou, com o que eu tenho a dizer, eu consegui entrar nesse fluxo e nesse sistema que me colocaram e de dentro questionar para criar outros lugares. Sim, então, isso que eu ia falar, que acho que primeiro para se apropriar desse lugar, primeiro se apropriar de si e daí se apropriar Exato. desses outros lugares normativos, né? Ter Exatamente. Se essa apropriar de si. clareza. É um passo muito importante se apropriar de si. De si É. num todo, né? De quando você tem esse entendimento, muda tudo do seu fazer artístico mesmo. E isso, então, muda tudo. Para mim, tem a ver com o corpo, tem a ver com relação, com as escolhas, como você se posiciona no mundo, né? Muda o teu posicionamento. Uhum. E eu acho que tem a ver com uma ideia de subversão mesmo, de modos de operar, né, no mundo. E eu tenho pensado muito nisso, muito em como que a gente consegue criar micropráticas de subversão, sei lá, jogar aí no mundo pistas de subversão, práticas subversivas. Que eu não sei, acho que isso também são modos de a gente ir criando fissuras, né? E perfurando, São né? Perfurando os espaços. pílulas subversivas. Pequenas Pílulas. pílulas. A gente vai jogando as pílulas e aí pode criar fissuras grandes, fissuras pequenas, mas está criando, né? Sim, sim. E eu penso muito também nesse lugar de deshierarquizar as relações, entender, ampliando um pouco mais, né, essa discussão dos padrões para outros corpos, outras presenças, o quanto que ainda é muito importante, muito urgente que a gente
descentralize o humano, né? O humano do mundo, e reconheça que, enfim, outras materialidades, outras presenças, elas são tão importantes quanto, elas têm tanto conhecimento quanto o humano, plantas, animais, objetos, enfim, outras presenças que eu tenho chamado de presença, né? Que eu acho que tem a ver com esse lugar de subversão também e de deshierarquizar. E ainda nesse fluxo de entender a subversão, acho que tem a ver com aquele gancho lá do início do tempo, quando a gente falou do tempo, invadir esse espaço que a gente vive no outro tempo. Tipo, bom, eu e você, a gente tem uma prática, desde quando a gente se conheceu, de escrever cartas, né? Para mim, acho que para você também, mas para mim isso sempre foi presente na minha vida, né? Isso desde a minha adolescência, assim, sempre escrevi cartas, enfim, vários contextos diferentes. E daí a gente tem essa troca também, né? Eu e você, de além de estar ali no frenético do digital, do online, a gente tem também essa prática de escrita de cartas e entrar nesse outro tempo, entrar nesse outro espaço, nessa outra troca e outros entendimentos de presença. E como se a gente pudesse questionar e investir, né, em relações vivas. Fiquei pensando também nesse termo, relações vivas. E que eu acho que também tem a ver com um estado de criação, quando a gente está em um estado de criação de um trabalho, de uma obra, parece que tudo fica meio atemporal, ou, enfim, muita coisa acontece no corpo, né? Porque é no corpo que as coisas acontecem. Então, uou, deu uma viajada grande agora. Mas, o que você acha de tudo isso? Eu acho que Das realmente, subversões de tempo, espaço, presença, relações vivas, cartas. é, é, eu acho que muita gente, é isso que você falou, é uma prática antiga já sua, e, mas acho que caiu a ficha em muita gente durante a pandemia. Essas fugas, né? Por muitas questões, por estar trancado em casa, pelo cansaço das telas, pelo ritmo ter desacelerado, e entender essas outras possibilidades de comunicação, de relação, de encontros, e esses lugares atemporais mesmo, ou se você achar que não é atemporal, mas um pouco mais anacrônico, mas não sei, Uhum. um outro giro de ponteiro, né, do que o da Uhum. cidade grande, do frenético, da rotina, do dia a dia. E acho que caiu a ficha para muita gente isso na pandemia. Eu sempre tive muito apreço por escrever, muito escrevi para mim mesmo. Eu não tinha muito esse lance de escrever para o outro. Mesmo tendo lançado um livro, as coisas que eu escrevi foram muito mais para mim do que para o outro. E essa troca de cartas, principalmente que se deu entre nós. Primeiro, só deixa eu voltar um pouco antes. No início da pandemia, eu troquei cartas com a minha professora, a Cris Lira, a grande responsável pelo meu desenvolver artístico. E ela está nos Estados Unidos, e, enfim, foi muito legal isso de trocar carta e de resgatar isso. Foi para um projeto que a gente criou, e dessas cartas se transformarem para o digital também, porque virou um projeto de vídeo, de audiovisual, de leitura dessas cartas. Então, de como mesclou esses dois tempos, esses dois ritmos de comunicação e linguagens, e foi muito legal, assim, de poder brincar com isso, com a temporalidade de quando chega uma carta e de quando ela é transformada na internet, a velocidade que ela atinge tantas outras pessoas, de entender mesmo esses formatos e essas comunicações, esses elos da distância através da internet, da distância através da carta, do tempo através da internet, do tempo através da carta. E aí, quando a gente se encontrou, quando teve nossa colisão, eu e você,
descobrimos esse lugar em comum, assim, do tempo, né? De entender e de criar esses outros espaços-tempos. E é muito louco, porque a gente se fala todo dia pela internet, mas quando chega uma carta, é um outro lugar, é um paralelo que a gente abre, assim, justamente por essa quebra, essa fuga da rotina, esse desacelerar, esse criar outro ritmo, e o quanto que cabe no envelope também, né? Os envelopes com cheiro, os envelopes que vêm além da carta, vem também um pedaço da onde está escrevendo, vem alguma plantinha, vem alguma foto, vem alguma... Essa relação de que o envelope pode trazer, né? Traz o cheiro do lugar, traz o cheiro da pessoa, traz um objeto, traz um pedaço da terra, uma pedra, qualquer coisa que é palpável e que não é possível pelas telas, né, pela internet. Essa relação, apesar de muito mais rápida e muitas vezes intensa também, não estou descartando a intensidade que pode acontecer na internet, mas às vezes não é palpável o suficiente, né? É uma coisa, as ondas curtas, né? As ondas curtas passam mais rápido, né, na internet. E a carta talvez seja uma onda mais longa de comunicação. E eu vejo muito a carta como uma dessas práticas subversivas aí, de Total. possíveis, né? Práticas possíveis. Outro dia eu Porque contei que eu trocava cartas para uma amiga e ela falou: Sério? Nossa, faz muitos anos que eu não mando uma carta. Que demais, pô, que incrível. É uma forma de subverter e de quebrar mesmo esse sistema que a gente é colocado, né, do frenético, da internet, do dia a dia. E também, agora, uma crítica política, social, de valorizar os nossos serviços e esse meio de comunicação que tanto querem privatizar enfim, é um baita serviço, é um dos melhores do mundo, a empresa de Correio e Telégrafos, né, da velocidade, da prestação de serviço deles, da, da melhor categoria possível, e aí querem privatizar e acabar com tudo isso e desconstruir tudo isso, alegando coisas que são muitas vezes mentirosas. É um serviço muito bom, o da ECT, muito bom. e eu acho que ela também é subversiva no lugar de atualizar as nossas presenças, né? Tanto de quem escreve quanto de quem recebe a carta, né? Ela, acho que justamente por isso, por ser esse outro espaço, esse outro tempo, ela atualiza o corpo, parece que dá uma, um frescor, não sei. Tem esse lugar para mim de vida, assim, de afeto. Sim, sim, parece que você consegue sentir mais a presença do outro. E de si mesmo. E de si mesmo, sim, de se identificar. E é isso, né? Além desse tempo de locomoção das palavras, de deslocamento das palavras, tem também esse tempo da leitura, esse tempo do receber, abrir, tirar do envelope, desdobrar, sentir, ler, né? Essa coisa da outra, de uma outra escuta radical, que é isso que a gente estava falando, de um outro sentido do nosso corpo, né? Do tato, do olfato, esses outros lugares, assim, que desperta essa escuta radical, né? Acho que a carta é uma escuta radical e um modo de subverter. E é engraçado, né? Porque eu acho que uma não anula a outra. Eu acho que realmente a comunicação, internet, telefone, facilita em muitas coisas, mas tem uns valores que a carta e que outros tipos de comunicação têm que você não consegue atingir nesses outros meios de comunicação, seja uma chamada de vídeo, uma ligação, uma mensagem por aplicativo, né? Sim. Agora, para a gente já meio que finalizando. Você falou lá atrás
de coragem. E daí eu fiquei pensando para te perguntar, onde que você ancora suas coragens? Acho que tem dois caminhos aí. Onde que você sente no teu corpo, fisicamente mesmo, materialmente, que quando você tem esse lugar da coragem, onde que afeta isso? Em que parte do teu corpo isso afeta? Onde você sente isso acontecer? Enfim. E um lugar subjetivo também. Onde você ancora suas coragens? Uau! Eu acho que vou começar pelo físico. E por uma historinha, talvez, um pouco mais. Eu, durante muito tempo, não conseguia trocar muitos olhares, olho no olho mesmo, aprofundar o olhar. Conversar com alguém olhando diretamente no olho, sem desviar, sem ficar ancorado naquele diálogo e naquela pessoa, ou no que está acontecendo naquela situação. Não sei ao que se deve, talvez algumas questões físicas também, lance de altura ou de insegurança com o meu corpo, de insegurança nessas trocas de olhares. Mas eu acho que hoje eu ancoro a minha coragem no olhar. Hoje eu consigo firmar o olhar no olho, e eu acho que o meu olhar ancora todo esse lugar, assim, essa coragem que tem. Acho que o olho é a minha âncora. E eu percebi que eu consigo dizer muito também só com o olho, escutar muito e trazer essa atenção e essa escuta radical para o meu olho, para o observar, para os detalhes, para não se perder. O olhar às vezes me levava para outros lugares, eu ficava à deriva, realmente, navegando à deriva. E hoje eu consigo ancorar o olhar. Seja em momentos bons ou ruins. Acho que ancorar o olhar tem me ajudado muito. E eu acho que uma parte mais subjetiva, mas talvez nem tanto, as minhas âncoras, e não é só uma, acho que estão nas relações que eu crio, nos meus entornos. As pessoas que eu escolhi estarem ao meu lado, as pessoas que até me emocionam, as pessoas que caminham comigo assim no dia a dia, as relações mais íntimas de amizade, de família, de amor, de tudo, assim. Acho que as relações são a minha âncora de coragem. Eu acho que as relações, elas são esse lugar de também de possibilidade, né, de da gente existir, né? Existir como se é lá atrás, se assumindo, Sim. enfim. Sim, e acho que E eu falei que talvez não fossem tão subjetivas assim, essa, as relações, porque eu acho que ela tem a ver com a âncora do olhar também. São pessoas que conseguiram ancorar o olhar em mim e que eu consegui ancorar o olhar. Então, essas relações e as pessoas que me olham nos olhos e que estão ancoradas comigo me trazem essa coragem, essa força. E que louco, porque para mim, eu lembrei da pergunta lá de cima, né, que eu fiz lá de cima, lá de trás. De onde que vem a tua força de criação, né? Tua força, teu tesão. E para mim tem a ver com as relações mesmo também. Eu acho que tá num lugar parecido aí de da troca, né, do encontro, do risco também. Do risco. É, O risco e o encontro, eu acho que caminham muito junto, né? E se arriscar e se permitir esses encontros e essas rotas de colisão, assim, são muito potentes, né? Porque muitas vezes a gente fica negando, né? A gente fica evitando, a gente fica desviando
dos cometas e dos asteroides. E às vezes essas colisões são Às- para te fortalecer, né? Sim. Às vezes a gente tem que traçar a rota de Rota de encontro, de colisão, colisão. né? Sim. A gente tem que traçar. E construindo também, né? Porque é uma rota que não é só você fazer, vai construindo esse encontro. Exatamente. No gerúndio, no gerúndio que é agora. Gosto de pensar muito nisso também, nesses encontros e nessas rotas que elas são construídas e atualizadas o tempo inteiro, porque cada um é cada um, cada hora é cada hora. E a gente tem que ir atualizando, né? Porque a relação não é estática também, né? Não é Uhum. fixa. Então, agora eu acho que a gente já podia ir encaminhando, então, para a gente se despedir desse super encontro, super conversa. Eu estou muito Foi feliz. delicioso, nossa. Muito bom, passou muito rápido. Passou. E é muito bom falar dessas coisas, né? Mais, mais profundas, mais subjetivas, mais abstratas. Aquilo que eu disse, né? De ser convidado para falar de outras coisas, além do que os olhos veem, outras escutas, né? Sim. E agora, então, para a gente finalizar, vou propor mais um ping-pong, só que de perguntas. Ai, meu Deus. Ela tá toda Marília Gabriela, olha só. Tá com Perguntas, eu jogo óculão. uma pergunta, eu jogo uma pergunta, você joga outra. E assim a Eu jogo gente uma segue. pergunta Eu também? jogo uma pergunta, você joga outra pergunta. Eu jogo uma Tá bom. pergunta, você joga outra Mas pergunta. só uma dúvida, eu respondo essa sua pergunta ou a minha resposta já é a próxima pergunta? Não, você não responde, você Não responde com respondo. outra pergunta. Tá. Então, vamos lá. Ai, que difícil. Sim. Não vale, você preparou as perguntas antes? Não preparei, eu tô pensando Ah, agora. não. É na mesma ideia das palavras. Você vai reagindo à pergunta. A gente vai reagindo às perguntas. Tá. Por que hoje? Pra que deixar pra depois? O que o corpo é hoje? Acho que ele não precisa ser. Ele, ele está aqui agora? Ele está aí agora? Ele está aqui agora? Ou ele cria um outro agora? Hum. O tempo não era efêmero? O espaço não era volátil? Isso é uma poesia? E o que não é? E o que não é? Acho que a gente pode encerrar com isso, né? E o que não é? A não ser que você Ai, queira que fazer ótimo. mais última pergunta. Que ótimo, que ótimo. Adorei. E a gente encerra com pergunta mesmo, porque essa é a vida, né? A gente não tem resposta de nada, a gente só tá aí Exato. jogando e jogando, jogando e vendo no que dá. Que bom também é esse não saber. Queria Sim. agradecer. Pode falar. Não, sim, esse não saber eu acho que é o que move também, né? Se a Sim. gente soubesse, a gente seria estático. Ser estático é chato, tem que ter movimento. E muitos movimentos virão.
Queria agradecer muito, 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 muito sua presença, sua generosidade, ao convite da Casa Hoffman, Carmen, Loa, Jade, toda a equipe técnica que está aí fazendo o estúdio virtual acontecer fortemente nesses últimos anos. Agradecer a todos, todas, todes que acompanharam até aqui. E é isso. Até logo? Até já já. Nos Até já, encontramos em já. algum espaço-tempo, Em alguma fenda? em alguma fenda temporal. Obrigado, Casa Hoffman. Obrigado a toda a equipe também. E muito, muito, muito obrigado, Lívia, por tudo. Não só por hoje. Eu que agradeço.